Olá, povo do Eterno, que a bênção do nosso Salvador, Yahushua, o Mashiach, seja com todos. É com imensa satisfação que venho mais uma vez, através desse vídeo, para darmos continuidade ao anúncio das boas novas e falarmos um pouco mais a respeito da palavra do nosso Salvador, né? Vamos aprender um pouco mais do que as Escrituras nos ensinam, para que por meio delas nós possamos alcançar a vida eterna. Pois é através do conhecimento das Escrituras que nós aprendemos aquilo que é correto e aprendemos também a viver uma vida de retidão diante da presença do nosso Criador, né, Yahweh dos exércitos. E aos Romanos, no capítulo 7, o versículo 7, diz o seguinte: portanto, o que devemos dizer que a própria Torá é pecado? De modo nenhum. No entanto, foi a Torá que me fez saber o que é pecado, pois eu nunca teria conhecido o que é a cobiça. De que a cobiça é pecado, eu nunca teria conhecido de que a cobiça é pecado, se a Torá não houvesse me dito, não cobiçarás. Amados, nós podemos observar aqui, através da palavra, que o emissário Shaul, mais conhecido como apóstolo Paulo, ele está nos falando aqui a respeito da Torá viva, a Torá dos 10, ou seja, a Torá viva, ou seja, os 10 mandamentos da Torá. E o emissário Shaul está dizendo que se a Torá viva, ou seja, se os 10 mandamentos da Torá viva não tivesse revelado para ele que cobiçar era pecado, ele não sabia. Ele não conhecia o pecado e nem a malignidade do mesmo. Nós sabemos que o pecado de cobiça, ele englobaliza os 10 mandamentos da Torá viva. Por quê? Porque tudo que é pecado, tudo que é contra o eterno, tudo que é contra a vontade de Yahweh dos exércitos é concupiscência, é pecado, é malícia, é maldade. Tratando-se do primeiro ao 10º mandamento. Então, no vídeo passado nós falamos a respeito dos 2 grandes mandamentos. E eu falei no vídeo passado que traria um vídeo explicando a diferença entre os 10 mandamentos da Torá viva e sobre a Torá de Moshe, ou seja, eu traria a diferença entre uma Torá e outra, entre uma lei e outra, já que as pessoas conhecem como lei. Então, segundo as Escrituras, nós sabemos que a Torá viva,
ou a lei dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos da Torá viva, para ficar mais bem explicado, ela existia antes do pecado. Observe que os nossos pais primitivos, eles foram expulsos lá do Éden, porque lá existia uma lei que regia o homem a respeito do que era certo e do que era errado. Se essa lei não existisse, Adão, os nossos pais primitivos, eles eram tidos hoje como inocentes e viviam eternamente pecando. Porque, ou seja, pelo fato de não existir estatutos que mediasse o homem no caminho que ele precisava, né, que ele precisava andar. Portanto, amados, deixando claro aqui, segundo as Escrituras e segundo o que o emissário Shaul, o apóstolo Paulo, nos fala, a lei do Eterno, a Torá viva, a Torá dos 10 mandamentos, ela existe desde os céus e ela fora dada ao homem antes, ou seja, ela já existia antes do pecado e foi através desta lei, né, da Torá viva, dos 10 mandamentos da Torá viva, que os nossos pais primitivos foram julgados lá no Éden por causa do pecado que eles cometeram e foram expulsos da presença do nosso Criador. Isso nos deixa claro, né? Isso nos deixa claro que o homem em pecado, ele não tem como viver na presença do Eterno. Como eles pecaram contra a Torá viva, contra a lei eterna, então eles foram expulsos da presença do Pai Celestial. E essa lei, né, os 10 mandamentos da Torá viva, ela fora dada a Moshe, lá no Monte Sinai, em tábuas de pedras, como já foi dito, escrita pelo dedo do próprio Criador Yahweh dos exércitos. Então, para deixar de crer nessa realidade, o ideal seria, né, tirar todas as páginas da Bíblia e andar somente com a capa debaixo do braço. Porque quando nós ignoramos essa realidade, nós estamos negando todas as verdades das Escrituras. Então, nós observemos que em Êxodo, no capítulo 31 e o versículo 18, está registrado que os 10 mandamentos da Torá viva fora dada a Moshe pelo próprio Criador e fora escrito pelo punho do próprio Criador. Em Shemote 31, 14 e 15 também está escrito que aquelas tábuas eram obra do Eterno, a escritura esculpida nelas também era do próprio Eterno. Então nós não podemos ignorar essa realidade, porque uma vez ignorando essas verdades escritas, precisamos ignorar toda a Bíblia, tudo que está escrito, porque nós sabemos que o mandamento, né, é a verdade, ou seja, observemos que enquanto a Torá viva, né, a lei dos 10 mandamentos, ela é eterna,
e existe antes do pecado, né? E existe antes do pecado. Existe também outra Torá, a chamada Torá de Moshe, que fora dada ao homem depois do pecado. Essa Torá, que as pessoas também hoje chamam de lei, ela fora escrita em um livro pelo próprio Moshe. Não foi por Ial dos Exércitos. A lei, né, a Torá viva de Ial dos Exércitos, ela foi escrita em tábuas de pedra pelo próprio criador Ial dos Exércitos. Está escrito, você pode pesquisar, porque você vai encontrar o que eu estou falando. A Torá de Moshe, a lei tradicional de Israel, ela foi escrita em um livro pelo próprio Moshe. As pessoas, às vezes, para tentar se justificar, dizem que Moshe escreveu em um livro, ou no livro da lei, da Torá de Moshe, o que ele havia, a mesma lei que ele havia recebido das tábuas, o que não é verdade. Por quê? Porque as escrituras nos dizem que quando Moshe acabou de construir a Arca da Aliança do Eterno, ele recebeu ordem para que as duas tábuas da Torá, da lei, né, da Torá viva, fossem postas dentro da Arca da Aliança. Enquanto a Torá de Moshe, a qual foi escrita em um livro pelo próprio Moshe, Moshe recebeu a ordem para que ele pusesse este livro da lei, né? Qual lei? Da lei de Ial, dos exércitos? Não. Da lei tradicional de Israel, da lei de Moshe, a lei com a qual Moshe regia a sociedade israelita. O Eterno ordenou que ele pusesse esse livro da Torá ao lado de fora da arca,